Amém? Glória a Deus. Já fui abençoado. Eu quero dizer, eu já falei para o Bessa uma vez, quando ele esteve aqui em outro momento, que um dos primeiros contatos que eu tive com a Bíblia, além de minha madrinha, que me presenteou com uma Bíblia infantil, foi através desse Novo Testamento. Meu pai era motorista de coletivo em Belo Horizonte, e os gideões faziam chegar às mãos dele essa Bíblia. Uma das primeiras Bíblias que eu manuseei foi essa Bíblia aqui. E certamente ela contribuiu muito para o meu pai se converter. O meu pai começou a ler a Bíblia antes de se converter ao Evangelho, e hoje ele é um servo de Deus. Glória a Deus por isso. Obrigado, viu, irmãos? Graça e paz, irmãos queridos que estão aqui presentes, e também os nossos irmãos queridos que estão em suas casas nos assistindo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite, e eu sei que os que aqui estão porque amam a palavra de Deus. Os que estão em casa, sentado ali na sua poltrona, ou quem sabe naquela cadeira, junto com a sua família, estão ali não como meros espectadores, mas estão porque amam a Deus, amam a palavra de Deus e amam estar congregando. Amém, irmãos? E é por isso que nós vamos examinar a palavra de Deus agora, porque é ela que nos edifica, é ela que nos firma uns aos outros e nos faz pedras vivas e nos faz edifício de Deus, casa de Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 17. E o tempo já está contando para mim já, né? Tem um negócio ali que fica contando ao contrário, que eu fico aterrorizado, irmãos. Mas está parado agora. Mas tudo bem. Daqui a pouco começa a contar. Parece que conta mais rápido para mim. Eu não sei. Por que será? Lucas 17, versículo 11. O pastor Montefuso já pregou nesse texto, acho que semana passada. Eu quero também comentar um pouco com os irmãos, e que o Espírito Santo nos dê graça, em nome de Jesus. Lucas 17, 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos na tua presença, e é por causa da fé, porque nós sabemos, ó Pai, que não tem como chegar na tua presença e agradar a ti que não seja por fé. Nós estamos aqui, ó Pai, crentes, que vamos receber uma palavra vinda do teu coração, vinda do teu trono, que vai nos instruir acerca da nossa vida e acerca de todas as benécias que já recebemos pela graça. Fica conosco agora, Pai Santo, fala comigo, fala com os meus irmãos, os que aqui estão e também aqueles que estão em casa. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podeis sentar, amados. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Os teóricos estudiosos da Bíblia dizem que Jesus nem precisava passar por esse caminho. Na verdade, era um outro caminho que ele iria percorrer para chegar a Jerusalém. Mas Jesus passou ali, naquela aldeia. Aqueles que, então,
trazem uma analogia nesse texto, eles dizem que foi porque Jesus tinha que ter esse encontro com aqueles 10 leprosos. E é tremendo, irmãos, o amor de Cristo, o amor do Senhor pelo gênero humano, pelas pessoas. Porque, na verdade, esses homens, eles estavam totalmente relegados a uma vida distante da sociedade. Quando uma pessoa, ela era acometida dessa enfermidade, que se havia suspeita naquela época de que essa pessoa poderia ser, então, leprosa, hoje se chama hanseníase essa doença. Até as pessoas recomendam que não se fale mais esse termo leproso, porque ele se tornou uma coisa até assim extremamente pejorativa, dado o preconceito que durante as décadas e anos, enfim, milênios, já se construiu no seio da sociedade com relação a essa doença e as pessoas que são acometidas dela. Já que, nesse tempo, nós já sabemos que essa doença ela é curável. Naquela época não tinha cura. Hoje, as pessoas elas podem ser curadas através da medicina e essa doença fica estagnada, nem mesmo ela pode ser mais transmitida para aquela pessoa que foi tratada. No entanto, eu vou falar o termo leproso mesmo, porque eu quero demonstrar para os irmãos o quanto uma pessoa sofria com esse diagnóstico. Quando uma pessoa era diagnosticada com essa doença, ou se tinha a suspeita, essa pessoa era levada até o sacerdote. O sacerdote iria examinar aquela pessoa e, detectando que essa pessoa estava doente, o sacerdote daria alguns passos para trás, levantaria a mão e diria: você está imundo. E com esse decreto, essa pessoa ela era banida praticamente do mundo dos viventes, podemos dizer assim, da sociedade como um todo. Essa pessoa, ela era agora obrigada a viver ali num local, num leprosário. As pessoas não teriam mais contato com ela, os familiares não teriam mais contato com essa pessoa. Na verdade, as pessoas passavam a ter um verdadeiro terror das pessoas que eram diagnosticadas com essa doença. E se ocorresse que essa pessoa saísse do leprosário, ela tinha que manter uma distância de 15 metros das pessoas sãs, ditas sãs. E as pessoas, quando viam um leproso, eles também tinham que carregar um guizo, um sino no pescoço, anunciando a chegada daquele doente. E as pessoas até passavam a mão em pedras, elas gritavam: leprosos, 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 e tacavam pedras muitas vezes para afugentar aquelas pessoas, para assim, vamos dizer assim, diminuir o risco de haver algum tipo de contágio. Então essa pessoa, ela era completamente destruída com uma frase, com uma palavra: a rejeição, a dor, o escárnio, o descaso. Irmãos, era uma destruição total. Essa pessoa praticamente estava, vamos dizer assim, já decretada sobre ela a morte em todos os sentidos, a morte do relacionamento, a morte física, a morte da possibilidade até mesmo dessa pessoa se encontrar com Deus, já que ela era um maldito, um amaldiçoado. E notem, o amor de Jesus, a graça de Deus, indo até esses homens, alcançá-los. E todos foram curados. Mas também você percebe aqui a ingratidão do ser humano. Como que todos que estavam ali sujeitos a esse estado deplorável, tanto no que se diz respeito à sua saúde, quanto também no que diz respeito à sua vida social, que já não existia mais, e alguém cheio de amor vai até essas pessoas, estende as mãos para elas. Em alguns casos, Jesus tocava essas pessoas doentes, e elas eram curadas. Ali havia aceitação, a quebra da maldição. Havia ali naquele momento, com o toque de Jesus, a atenção de Jesus, a restauração até da afeição de que essa pessoa era amada, era querida. Enquanto todos passavam pedras
para afugentá-las, e o desejo talvez fosse que elas fossem exterminadas, para proteger a sociedade. Amados, de certa forma, todos nós, diante de Deus, sem Cristo, sem a graça de Deus, somos também leprosos. No que diz respeito à contaminação do pecado. O pecado, ele estraga, ele destrói a nossa vida. Quando nós falamos de ter um relacionamento com Deus, de ter um convívio, uma comunhão com Deus, que é exatamente a essência, onde nós encontramos a essência do nosso existir, do porquê do nosso existir, da nossa vida. O pecado é uma espécie de lepra, é uma contaminação. Eu até já preguei aqui e disse que a pandemia do pecado matou muito mais pessoas do que essa pandemia. E aqui vai a nossa solidariedade, nosso sentimento por todos aqueles que de certa forma perderam alguém, ou foram acometidos, ou até como eu, que fui acometido dessa doença, estou lutando aí com uma sequela. No entanto, o pecado destruiu pessoas, matou pessoas, acabou com nações, famílias, jovens, crianças, mulheres, casais, durante centenas de anos. Quando o pecado entrou na experiência do homem, destruiu a imagem de Deus no homem. Mas não pôde destruir o amor de Deus pelo homem, a graça de Deus pelo homem. Tão logo o homem tenha pecado, tão logo o homem tenha se tornado leproso, e quando você vê uma pessoa tomada pelo pecado, ela, de fato, no que diz respeito a essa realidade da contaminação do pecado, ela se torna imprestável para Deus. Ela se torna imprestável, porque não há como haver, vamos dizer dessa forma, uma comunhão entre o homem e Deus, se ele está impregnado de pecado. Logo, se não pode haver uma comunhão entre o homem e Deus, não poderá haver um bem, uma bondade sequer no homem, porque Ele é o Pai das luzes, Ele é o Senhor da misericórdia, Ele habita toda a bondade. Por isso o homem se torna desprezível. Mas o amor de Deus não foi estancado, não foi parado com isso. Então logo o homem tenha pecado, o amor de Deus se expandiu. Eu já disse aqui, às vezes você tem alguém na sua família, que aquela pessoa se envolve com coisas dessa vida, que são coisas deploráveis, coisas que realmente deixam triste, mas isso às vezes aumenta mais o seu amor por aquela pessoa. Quando você tem o amor de Deus no seu coração. E é isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. A graça de Deus, o amor de Deus, sendo levado, sendo apresentado a esses homens. E o que nós vemos na atitude deles é que somente um retorna para agradecer. Isso mostra também, irmãos, a tendência que nós temos de sermos ingratos, de nós não nos colocarmos diante de Deus para louvá-lo, para engrandecê-lo, para dar glória a Deus, reconhecendo a sua misericórdia, o seu amor, reconhecendo o seu favor, que nós não merecemos. Este homem expressou gratidão, voltando a Deus, a Jesus, se dobrando diante dele, dando glória a Deus, se rendendo a Ele. E significa que nós precisamos voltar a Deus, nos voltar para Ele, para o seu propósito, para os seus desígnios, para a sua vontade. Quantos de nós aqui, de fato, somos gratos a Deus?
Quantos de nós aqui glorificamos a Deus? Quantos de nós aqui, ao compreendermos o tamanho, a dimensão desse amor e do alcance dele na nossa vida, nós olhamos para Deus e dizemos: eu tenho que me render a esse Deus, eu tenho que seguir esse Deus, eu tenho que cumprir a sua vontade, eu tenho que fazer a sua vontade, porque a gratidão, ela constrange, é uma forma de nós ficarmos constrangidos diante de Deus. Tamanho amor. A graça de Deus, irmãos, fala de um poder tremendo que foi dispensado da parte de Deus para nos salvar. Você sabe, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Significa o seguinte, que há uma energia do inferno, que há uma energia do pecado para te destruir, para te amarrar, para acabar com você e te levar para o inferno. Mas há um poder ainda maior, que foi dispensado para te salvar. Há um amor que supera o ódio. Há um amor que é tão grandioso, que vai destruir, vai desarticular a obra daquele déspota, o diabo, que quer destruir você. Nós temos muitos motivos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para buscar a Deus, para fazer a sua vontade. Pensa por um instante, o quanto de gratidão você tem no seu coração, o quanto de gratidão você tem a Deus, quanto? Salmo 92, 1 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, anunciar a cada manhã a tua misericórdia. Salmo 106, 1 diz: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Isso fala de alguém que está cotidianamente adorando, glorificando, exaltando, servindo. Ele entende a dimensão da graça, do que Deus fez para ele. Ele muito foi perdoado. Ele sabe qual era o seu destino: o inferno, a destruição, a opressão. Mas a graça, aquela mão bendita do Senhor, as mãos furadas foram estendidas a ele. Foi através de um pregador, foi através de um mensageiro, foi através da Bíblia Sagrada que lhe foi confiada, que lhe foi lhe dada, presenteada. A graça de Deus alcançou essa pessoa, e ela não pode ficar ali, vamos dizer agora, isenta de glorificar, de exaltar, de servir a Deus. É que alguém que foi muito perdoado se apega ao perdoador, se apega a Ele. Eu me lembro de um exemplo, eu não sei se é real, eu acredito que seja, mas eu li isso num livro, não me lembro mais, de uma escrava que estava ali para ser vendida, e ela era muito magra, ela não tinha os dentes, ela estava doente, junto com os outros escravos, os mercadores de escravos estavam vendendo, e ela xingava no idioma africano, palavrões. Ela era extremamente rebelde, violenta, e um homem se aproximou ali para verificar, para comprar escravos. Ele era um muito bem vestido, certamente um lorde, alguém muito importante, e ele começou a olhar, tinha vários escravos, as pessoas olhavam os dentes, as pernas, para ver se eles eram saudáveis, e aquela mulher não tinha nem dente, e ele escolheu aquela mulher. Quando ele se aproximou daquela mulher, aquela mulher cuspiu nele, e os feitores até disseram que ela poderia ser morta. Ele disse que não era para fazer isso, ele a comprou, e comprando-a,
entregou a ela a carta de alforria. Ela já havia cuspido, já havia esperneado. E quando aquela mulher tomou o conhecimento de que aquele homem a comprara para libertá-la, ela caiu aos seus pés e disse: já que o Senhor me comprou para me libertar e me deu a liberdade, com a minha liberdade agora, eu tomo a decisão de te servir por toda a minha vida. Você consegue entender isso, irmãos? Isso é gratidão. Gratidão. Olha, eu não exijo gratidão de ninguém em relação à minha pessoa, mas em relação a Deus é imperativo, é impossível que uma pessoa tenha uma experiência de salvação, tenha uma experiência com a misericórdia de Deus e não ser grata, e não se apegar a esse Senhor, e não amá-lo. Ninguém me deve nada, nada, absolutamente nada. Na verdade, eu sou devedor. Eu acho muito difícil você exigir gratidão das pessoas, porque nós devemos ser gratos a Deus e também às pessoas, porque Deus usa as pessoas para nos abençoar. Grato aos nossos pais, gratos a amigos que nos apoiam, a irmãos mais chegados, né? Há amigos mais chegados que irmãos, mas há irmãos também que, meu Deus, irmãos em Cristo, não é irmão de sangue, mas é mais chegado do que o irmão de sangue. Nós devemos ser gratos àquelas pessoas que são usadas para nos abençoar. Mas isso tem que partir de nós. Ou se é grato, ou não se percebe o amor de Deus através dessas pessoas. Agora, exigir a gratidão, isso eu não faço com ninguém, mas eu exijo de mim ser grato a alguém. Eu exijo de mim ser grato ao meu Deus. Eu exijo de mim ser grato aos irmãos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei com um casamento destruído. Eu era um homem violento, eu era um homem mau. Na verdade, toda a bondade vem dele, né? Mas não tinha muitas perspectivas. Eu estava praticamente separado da Penélope, minha esposa. E vários irmãos aqui estenderam as mãos para mim. Irmãs, como a irmã Terezinha, que foi citada aqui, Dulce, que não está mais aqui entre nós, tantas irmãs, irmã Darcy, os pastores que aqui estão. Eu me lembro, irmãos, que eu fui comprar primeiro terreno. Eu tinha um fogão e uma geladeira palito. Nem sei se existe isso mais. Eu vendi os dois para comprar um terreno. Acreditem em mim. Eu comprei o terreno. Porque alguns irmãos aqui se reuniram e fizeram uma vaquinha, uma contribuição, e me ofertaram uma parte do recurso. Eu comprei o primeiro terreno onde construí a minha casa. Teve irmãos aqui que no auge da minha insensatez, no trato com a minha esposa, com a crise conjugal, me levou para a casa deles. O Bessa conhece. O irmão Marcos me levou para sua casa, lá no Parque 10, para testemunhar do que Deus fez na vida dele. Como não ser grato a Deus? Como não ser grato a essas pessoas? Como não me apegar ao Senhor, me apegar à igreja? Como não servisse Deus? Tamanha bondade, é um estrangeiro aqui, um mineirinho, aqui no meio de amazonenses poderosos. Irmãos, gratidão. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Tem tantas passagens bíblicas. Olha essa passagem aqui, Colossenses 3,16,
que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instrua e aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Irmãos, nós somos salvos, nós estamos impregnados de pecados, e não tem aqui bonzinho não tem aquele que é doutor, aquele que vamos dizer assim, é uma pessoa desprovida. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos são leprosos, todos, e Ele nos deu da sua graça, e Ele nos deu a sua palavra, e Ele nos deu do seu amor, e Ele nos deu a igreja, e Ele nos deu irmãos, uma família. O nosso coração tem que estar cheio de gratidão, nosso coração tem que estar saltitante diante de Deus, com o desejo, o impulso para adorá-lo, e bendizê-lo, e glorificá-lo, e servi-lo. Essa noite, eu tive, lamentavelmente, irmãos, mais uma crise desse problema que eu estou passando. E eu estava fazendo tratamento, eu estava tão feliz que não estava sumindo. Mas eu vou adorar o meu Deus, eu vou glorificar o meu Deus. Quando eu olho para trás, irmãos, era para eu ter morrido há muito tempo. Já contei para os irmãos aqui, eu tinha 6 anos de idade, estava atravessando um córrego, e lá em Minas tem aquelas enchentes repentinas, o córrego encheu, eu andando ali sozinho, um rapaz disse, olha, não tinha onde se segurar, e um rapaz disse, não olha para a água, não olha para a água, você vai ficar tonto se você olhar para a água. Quando eu estava no meio do igarapé, que deveria ter assim uns 10 metros de largura, a água batendo naquela ponte, lá nós chamamos de pinguela, eu olhei para a água, uma criança de 6 anos, e eu já ia caindo, porque eu fiquei imediatamente tonto. Uma mão me segurou, irmãos. Aquele rapaz que me deu instrução, ele não se contentou em me deixar somente ir com a instrução que ele deu, ele veio atrás de mim, e a ponte não aguentava 2 não. Aquela mão me sustentou, foi a mão de Deus. Eu caí de cima da igreja aqui, irmãos, tinham acabado de arrastar as cadeiras estavam todas empilhadas, era ferro. Se eu caísse em cima da cadeira, eu ia ser todo furado. Eu estava construindo a casa da dona Liege, e eu fui atravessar uma madeira, não vi que ela estava trincada, a madeira quebrou, irmãos, ela caiu com a farpa para cima, a perna manca, e eu, sem pensar, minhas mãos se seguraram em 2 pernamancas que estavam do lado, já fazendo ali o telhado. Eu fiquei balançando para lá e para cá e olhando aquela estaca. Eu estava aqui, andando no centro da cidade, perto do Getúlio Vargas, em frente ao garajão, um ônibus veio com tudo para cima de mim. Eu não sei, algo, foi Deus, fez com que eu me desvencilhasse, uma força do Senhor. Podia contar N situações. Como não ser grato a Deus, mesmo no meio de dores, de lutas, de dificuldades? Somos atribulados com muitas coisas nessa vida, mas Ele disse, vocês vão ter lutas, tribulações, mas tem de bom ânimo, creia em mim, vocês vão vencer, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Quantos somos gratos? Quando nós somos gratos, irmãos, nós passamos a ver a vida com olhos diferentes, a vida se torna mais bela, mais fácil, nós nos tornamos pessoas melhores. As pessoas que são gratas, elas têm a tendência de fazer o bem. Mas a pessoa que se vitimiza, a pessoa que se sente
ali amaldiçoada, que se sente ali, vamos dizer assim, sofrendo algo que não deveria, ela começa a tratar mal as pessoas também. Porque todo mundo é culpado, ela tem uma tendência até de transferir isso, irmãos. Quando nós somos gratos, nós exalamos um perfume que atrai e contagia as pessoas. É lógico, isso é obra de Deus. Não se produz isso através de vamos dizer assim, um sermão. Isso é produzido a partir do momento que nós voltamos até a presença dEle e buscamos a face dEle. E até que também nós venhamos reconhecer a tendência que nós temos de ser ingratos, de esquecer de Deus, esquecer das coisas do Senhor, de esquecer dEle. Por isso nós temos que voltar, irmãos, no mínimo para dar glória a Deus. No mínimo. Quando você está próximo de uma pessoa que ela é grata a Deus, ela te contagia. Quem é que gosta de ficar perto de pessoas que têm uma tendência péssima de reclamar, de choramingar, de murmurar? Aquela pessoa azeda, ninguém gosta. Não é fácil ser grato a Deus quando você está com lutas. Mas, de fato, quando você começa a agradecer e a glorificar a Deus, desvencilhando daquela circunstância que você está passando adversa, e olhando toda a bondade de Deus, isso é terapêutico. Isso cura, isso te dá disposição. É uma dinâmica poderosa de Deus dentro de você, que te levanta. E eu estou experimentando isso, irmãos. Quando você começa a ser grato, a glorificar, a focalizar a bondade de Deus na sua vida, o derrotismo, o pessimismo, ele é banido, ele é repreendido. Não tem lugar no seu coração para a amargura. Eu não me lembro qual era o homem de Deus, que até no leito de morte dele, nos últimos dias dele, talvez a pastora vá lembrar quem é este homem, eu não me lembro. Ali eram os dias finais dele, ele já estava com bastante idade, e as enfermeiras tomavam conta dele, e os familiares estavam esperando o último momento ali, que a enfermeira estava ali medicando, para eles entrarem, e aquela enfermeira saiu chorando. Aí a pessoa perguntou por que ela estava chorando. Talvez eles pensassem que ele já havia morrido. Por quê? Porque todas aquelas pessoas, aqueles médicos, aquelas enfermeiras daquele local, aprenderam a amar aquele homem, porque aquele homem, ele exalava o perfume de Cristo o tempo todo, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Eles eram até consolados por aquele homem. E essa mulher saiu chorando. E eles perguntaram o que havia acontecido. Aí ela disse: ele acabou de me conduzir a Cristo. Que força é essa, irmãos? Que a pessoa está morrendo, está ali deixando essa vida, e ele encontra ali um momento, algo que sobressai, o fortalece de tal modo que ele ainda apresenta a Cristo, essa pessoa, conduz a pessoa a Cristo. Diariamente, irmãos, que está dentro dessas pessoas, é uma gratidão imensa a Deus. Gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado da vida. E ela tem que ser dirigida a Deus e tem que ser dirigida às pessoas que Deus usa para nos abençoar. É uma coisa, chega a ser, por que é patética, irmãos?
Porque só um pateta, vai deixar de honrar pai e mãe, de glorificar Deus pelos seus pais. Porque a Bíblia diz que a vida nisso, como também a morte na falta disso. Quando alguém deixa de honrar, de amar os seus pais, de ser grato aos seus pais, e às vezes encontra coisas mínimas para dizer que os seus pais não são merecedores. Eu conheço gente que não conhecia nem o pai e nem a mãe, porque foi abandonado, mas ainda assim aquela pessoa, ao encontrar com a bondade de Deus, com a graça de Deus, entendeu rapidamente que foi muito bom ele ter nascido. E essa pessoa glorificava e honrava e exaltava a Deus e os seus pais, mesmo sem conhecê-los, porque ele entendia que Deus permitiu que aquele casal, não importando o ambiente, a atmosfera, desse a ele a vida que agora ele usa para glorificar a Deus. Amém, irmãos? Deus quer filhos gratos. Uma vez nós pregamos uma mensagem aqui, aquela questão de você agradar a Deus. A questão é, você agrada a Deus? Quando você percebe que algum filho é ingrato aos seus pais, você percebe também a tristeza no coração dos pais. Principalmente quando há toda uma dedicação, ainda que não sejam perfeitos, tentaram melhor, e aquele filho é ingrato. Isso causa uma tristeza muito grande nos pais. E um pai, uma mãe saudável, ainda assim não perde o seu amor. Eu digo para vocês, muito mais o Pai do céu. É lógico, Ele é perfeito, Ele é poderoso, não há variação de caráter nele. Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. No entanto, você pode ter certeza que a tristeza que você, ou eu, ou alguém pode causar a Deus por desonrá-lo, não ter gratidão, ainda assim, mexe com essa tristeza para transformá-la em graça abundante que busca atrair você para Ele. Não pode depender das circunstâncias, irmãos, para ser grato. Gratidão é um ato de fé. Independente do que esteja acontecendo ao meu redor, eu creio que o que Ele fez por mim, do que Ele pensa sobre mim, do que Ele pretende na minha vida, de que os projetos dEle para mim são bons. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vocês. São pensamentos de bem, de bondade, de graciosidade, e não é de mal, é um ato de fé. Ah, meus irmãos, esse ato de fé vai transformar os ambientes, as vidas, as situações, vai transformar tudo. E os psicólogos, eles já dizem isso, não é isso, pastor? Eles, nas suas pesquisas, percebem que uma pessoa que é grata, ela é resiliente. Eu posso até dizer aquela outra palavra que muitos falam aí, ela fica empoderada também, porque alguém que tem gratidão no coração, irmãos, eu sempre falo uma coisa para os amados, irmãos, se você se humilha diante de Deus, se arrasta a cara no chão, do chão você não passa, você só pode ser exaltado, levantado.
Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e ela vos exaltará. Alguém que é grato também, não tem nada que pode empurrá-lo, porque ele dá glória a Deus por um pedacinho de pão. Ele dá glória a Deus por uma vaga de carro. Sabe aquela pessoa que ora até por uma vaga de carro e reconhece a bondade de Deus no estacionamento? Não tem nada que vai parar essa pessoa. Ela é entusiasmada, otimista, positiva, esperançosa. E a palavra de Deus, como eu li para vocês aqui, ela nos ensina a ter um coração grato, a desenvolver um coração grato. Ah, meus irmãos, até mesmo no momento da perda, nós podemos ter gratidão. Quando você perde alguém querido, alguém que tem valor para você, você pode olhar a perda, a ausência e focar isso e se acabar nisso. Mas você pode sentir essa perda, essa ausência, mas olhar para todos os dias que Deus te deu para conviver com essa pessoa. Todos os anos, os momentos. Você pode focar os momentos felizes, os momentos de ensino, os momentos ali que você enfrentou lutas, batalhas juntos. E você pode agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Até quando passamos por momentos difíceis, por perdas, nós podemos glorificar e exaltar a Deus. O apóstolo Paulo, ele era mestre, irmãos, em gratidão, louvor. Tem certas horas, assim, em certo momento que eu leio as cartas de Paulo, e Paulo sempre está citando ali, vamos dizer assim, esses momentos de lutas que ele está passando. Parece até que Paulo está murmurando, ou que Paulo está querendo constranger as pessoas, chantagear as pessoas. É que Paulo está trazendo uma realidade, irmãos, de como a vida é dura. É verdade, em alguns momentos ele estava no calabouço, quando ele escreveu, ou alguém escreveu por ele a carta. No entanto, irmãos, o que ele está trazendo para mim e para você, inspirado pelo Espírito Santo, é que ele aprendeu a ser grato a Deus. Ele se torna um exemplo para nós aqui, que ele é grato a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas não são favoráveis a ele. Ele fala muitas vezes que ele tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, e ai dele que não pregue. Sabe por quê, irmão? Não é porque ele se vê ali oprimido por Deus, não, é porque ele entende, Ronaldo, a dimensão do poder, a dimensão da energia, da graça de Deus que foi dispensada para alcançá-lo. Olha o que ele diz aqui: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é grato em tudo, em todos os momentos. Ora, Paulo não é tão diferente de nós. Ele até fala que ele é mais pecador do que todos. Mas ele alcançou isso.
esse entendimento e essa presença tão poderosa do Espírito Santo na vida dele, que ele glorifica em todo o tempo. Isso não significa que nós vamos ficar estagnados, sem buscar melhora, sem buscar crescimento, sem que nós busquemos avançar. Mas isso significa, irmãos, que sim, eu vou buscar melhoras, eu vou buscar sair dessa situação, confiando em Deus. Mas enquanto ela não vem, eu glorifico pelo que eu tenho, pelo que está nas minhas mãos, pelo que Ele me concedeu, pelo que Ele está fazendo na minha vida, na vida dos meus, na vida dos irmãos. Paulo, ele tem gratidão, irmãos, e ele ensina muito sobre isso. Ele é o próprio modelo. Paulo aprendeu a ter um coração grato, um coração feliz. Filipenses, capítulo 1, versículo de 12 a 21, escreve ali os momentos de Paulo em prisão, quando tudo parecia desfavorável a ele não dependia dessas coisas naturais. Ele entendia que aquelas correntes, aquelas cadeias, não de fato o prendia. Ele estava livre, ele era um livre para adorar a Deus. Então, quando nós expressamos gratidão a Deus em tempos maus, vale dizer a vocês que é muito fácil ter gratidão em tempos onde tudo vai bem. Quando nós fazemos isso, expressamos gratidão a Deus em tempos maus, então nós estamos deixando de lado o egoísmo. A gente acaba deixando de lado a priorização de nós mesmos. Olha, irmãos, o pastor Montefuso até citou uma situação na mensagem que ele pregou, que ele estava pregando sobre gratidão. É muito difícil, irmãos, quando você está passando algo que mexe com o seu emocional, mexe com a sua mente. A Covid, ele tem uma parte que é dirigida à destruturação, a te abalar emocionalmente. Quando eu fui cometido com essa doença, eu fiquei 4 dias no hospital. Eu fui para o oxigênio, e aqueles 4 dias que eu fiquei no oxigênio, isso afetou demais o meu emocional. Quando eu saí, voltei para casa, aquele processo de você fazer fisioterapia pulmonar, aquele negócio todo, com 20 dias mais ou menos, eu digo, eu vou agora comer a vida como um pão doce, venha o que vier. E diga de passagem que no final de 2020, eu fui colocado numa posição na instituição para abrir igrejas, e eu digo, agora eu vou fazer o que o Senhor dirigiu que eu fizesse nesse ano. 20 dias depois do período de restabelecimento e fisioterapia pulmonar, lá me aparece uma sequela no intestino. E é interior, irmãos, é víscera, não aparece. É uma dor que mexe também. Eles estão chamando a dor agora o intestino de segundo cérebro, né? Se mexe no teu emocional, na tua psique, desanda teu intestino. Se mexe no teu intestino, mexe também na sua cabeça. E o pastor ficou muito triste com uma situação.
de que eu ainda assim atendi pessoas na minha casa, irmãos. Mas a pessoa, às vezes, não compreende o que está acontecendo. E o sacrifício está sendo feito. Mas, como eu falei, ninguém me deve nada. Eu até acho que fica difícil para a pessoa mesmo mensurar o que está passando com alguém como eu. Mas o que quero dizer para os irmãos é que o apóstolo Paulo, ele não lançava isso sobre ninguém. Porque, de fato, a pessoa às vezes não alcança isso. E às vezes naquele momento fica difícil a pessoa entender que está acontecendo ali naquele momento, até, vamos dizer assim, a dispensação da graça de Deus para a vida dela. Por isso, eu peço misericórdia, para que, se alguém de repente não compreendeu esse momento, e o quanto se estava fazendo um esforço sob maneira para que essa pessoa fosse abençoada. Mas sabe o que é maravilhoso? É que, de certa forma, todos nós, em algum momento, fomos ingratos com Deus. Você pode fazer aí um histórico da sua vida. Você pode fazer um inventário aí dos dias, dos anos. Se em algum momento você não foi ingrato com Deus. Se em algum momento você não foi injusto com Deus. As boas novas, irmãos, é que tudo se faz novo em Cristo Jesus. A graça até para os ingratos. Eu sou o maior deles, vou falar igual Paulo. Porque em alguns momentos eu percebo que eu não tinha compreensão do quanto o amor de Deus estava sendo ali dispensado a mim. As boas novas é que em Cristo tudo se faz novo. E que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Se nós fomos ingratos com nossos pais, se nós fomos ingratos com uma pessoa que estendeu a mão para nós, se nós fomos ingratos com a igreja, se nós fomos ingratos com pessoas, nós podemos nos voltar para Deus. De repente, eu nem posso mais ir até aquela pessoa, ela não está mais entre nós, mas eu posso ir a Ele. Posso ir a Ele. E Ele vai, misericordioso como é, dispensar novamente o seu amor sobre a nossa vida. Porque um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz que o Senhor não resiste. Ele abençoa. Então, amados, sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos com toda intensidade, com todo o coração, porque Ele tem feito muitos milagres na atmosfera da gratidão. Olha, Jesus, quando fez aqueles milagres, no primeiro milagre, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. No segundo milagre, Ele multiplicou 7 pães e alguns peixinhos. Ele pegou aquelas coisas diminutas, pequenas, irrisórias, diante de uma grande necessidade. Ele olhou para o céu e agradeceu. Em outro momento, ele olhou para o céu e a abençoou. E o que aconteceu? O milagre da multiplicação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você pode ter pouquinhas coisas. Talvez você, na sua contabilidade de bênçãos, você ainda não percebeu a grandiosidade que é ser filho de Deus. E por causa disso, na sua contabilidade de bênçãos, você acha que tem bem pouquinho. Você é uma pessoa tão desprovida. Pô, vou te falar uma coisa, irmão. Se você pensa assim,
Você ainda não entendeu a grandiosidade do amor de Deus por você e o que Ele fez por você. No entanto, pega essas coisas, que se haja pouquinho, e agradece a Deus, e louva a Deus, e abençoa, e você vai ver o que Deus vai fazer. O que Ele vai fazer na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Quero terminar lendo 2 textos. Em tudo que fizerem, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fique de pé agora em nome de Jesus. E começa a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. Começa a agradecer a Deus pela sua vida. O que Ele tem feito por você? Grandes coisas tem feito o Senhor na sua vida. Começa a agradecer, a bendizê-lo, a exaltá-lo. E se você percebe que em algum momento você foi ingrato a Deus, ou às pessoas, sejam elas quem forem, coloque-se diante dele e peça misericórdia. Isso é bom, porque você está reconhecendo que você precisa ter gratidão. E isso vai fazer com que a atmosfera que envolve você, a sua vida, mude. E isso vai fazer também com que milagres poderosos aconteçam. Começa a exaltar e glorificar pelas pequenas coisas que chegou às tuas mãos, que chegou à tua casa, chegou à vida dos seus filhos. Às vezes a gente planeja coisas para os nossos filhos, coisas grandiosas realmente. E assim deve ser. No nosso meio até se diz que a gente tem que pensar em coisas grandes, que só coisas grandes que são de Deus, né? Mas veja bem, às vezes, pequenas coisas que nos são dadas, são capazes de derrubar gigantes. A Davi foi-lhe dada pedrinhas, mas aquelas pedrinhas derrubou aquele gigante. Exalte a Deus pelo que Deus está fazendo. Exalte a Deus pelo aquilo que Ele vai fazer. Se você ainda não está vendo o milagre, glorifique como se já o tivesse. Exalte a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo, você em casa, meu querido, aí na sua casa agora, junte a sua família, seus filhos, com quem você estiver, junte e diz uns para os outros assim: nós vamos fazer agora um altar de ações de graças a Deus, e que a sua misericórdia esteja sobre nós, se em algum momento nós fomos ingratos e injustos, e Deus vai se manifestar, e a atmosfera vai mudar, e algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Pai Santo, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, por todas as coisas que o Senhor fez por mim durante os anos. O Senhor me guardou, me sustentou. O Senhor fez com que a minha vida permanecesse e até prevalecesse em meio a tanta dificuldade, em meio a tantos infortúnios. O Senhor foi a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. O Senhor colocou dentro de mim, ó Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Um milagre maravilhoso aconteceu dentro de mim. O veneno da serpente foi cancelado da minha vida por causa da Tua graça. Caso contrário, eu ainda seria aquele homem perdido, aquele homem que viveria até hoje dissolutamente. Mas pela Tua graça e misericórdia, o Senhor tem me sustentado. Talvez, Pai Santo, a minha vida já teria se acabado há muito tempo,
mas até agora me sustentou o Senhor. E eu te agradeço por cada coisinha, Senhor, que o Senhor me deu, cada pequena coisa, cada momento feliz, cada momento, Senhor, que eu passei com os irmãos, com a igreja, cada momento que eu passei com os meus filhos, com a minha casa. Ah, meu Deus, desde quando eu morava aqui na Redenção, desde quando eu morava aqui numa casinha de madeira, ah, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade sobre a minha vida. Eu te agradeço pela minha casa, pelos meus pais, oh meu Deus, tão humildes, ó Deus, mas foram, ó Deus, o canal que o Senhor escolheu para depositar sobre mim graça sobre graça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço por esse momento que eu estou passando agora. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que eu estou sendo trabalhado, tratado. Eu sei que eu estou aprendendo a olhar para as pessoas com misericórdia. Eu sei que eu estou aprendendo, ó Deus, a dar valor àquilo que importa, aquilo que importa. Oh, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida desses irmãos que aqui estão. Obrigado pela vida do Bessa, desses dois irmãos gideões que estão aqui, que eu não conheço, mas sei que o Senhor tem usado a vida deles. E muitas pessoas têm sido alcançadas, porque a tua palavra, ó Deus, tem sido, ó Pai, entregue nas mãos daquelas pessoas. Pai Santo, obrigado por cada líder, cada pastor dessa igreja. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço até por aqueles, ó Pai, que não puderam perceber, ó Deus, o quanto tem sido, Senhor, gracioso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não deixou de amá-los. Certamente, meu Deus, o teu Espírito Santo está sobre eles, chamando-os, ó Pai, para o teu regaço. E ali eles vão, ó Pai, também reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor tem nos dado aqui nessa igreja é bom, vem do alto, vem do teu amor. Ó Pai, abençoa os irmãos que estão em casa, abençoa essa família, abençoa esse marido, esse homem, esse pai de família, abençoa essa irmã, abençoa, meu Pai. Derrama o teu poder, a tua graça. Ó Deus, mostra agora, ó Pai, ao redor deles, o quanto o Senhor tem feito por eles. E eu sei, ó Pai, que o milagre vai acontecer, que as coisas vão mudar, que haverá uma transformação. Ah, meu Deus, eles ainda, e nós também, te louvaremos, te glorificaremos. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor.